Recebendo aqui gentilmente o doutor João Paulo vai nos atendeu neste feriado, pediatra, para falar sobre uma pauta tão importante e que assusta os pais, as mães, as avós, né? Assusta a família toda, que é a virose, principalmente nesse cenário que estamos vivendo, que tem os casos de dengue, que está lotando aí os hospitais, as emergências. Doutor, bom dia, prazer falar contigo e obrigada por nos atender neste feriado. Bom dia, né? E para mim, com certeza, sempre é uma honra estar aqui com vocês, né? Agradeço o convite também, né? E principalmente para falar de um tema que está tão em voga nesse momento, né? E também um tema de extrema importância, né? Preocupando, né? Pais, familiares, né? Como tu mesmo falaste, né? Inclusive as equipes de hospital, as autoridades da área da saúde também, né? Mas eu acho que então a gente tem que aproveitar esse momento para tentar esclarecer algumas dúvidas que geralmente geram muita ansiedade nas famílias, né? Doutor, todo ano tem virose. O que mudou para esse ano? Porque parece que tem mais. Exatamente, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Então, ontem eu estava conversando, né? O que aconteceu? Nós tivemos 2 anos de pandemia, onde as escolas foram fechadas, as creches foram fechadas e as crianças ficaram em casa. Então, praticamente nesses 2 anos, não circularam os vírus de inverno, que são chamados né, os vírus respiratórios que circulam durante o inverno. Esses vírus não circularam nesses 2 anos e as crianças não tiveram contato com esses vírus durante esse período. Agora, né, com a volta das creches, das escolas, todas aquelas crianças que estavam em casa estão voltando e, com isso, estão adquirindo as viroses. Então, a gente está, digamos assim, a gente estava represado mais ou menos há 3 anos, né? Então, está vindo a enxurrada agora, né? Doutor, pai e mãe fica muito aflito com o diagnóstico de virose, né? Porque a gente queria ter um nome, assim, para qual é o vírus. E não tem, é virose. É algo que é causado por um vírus, mas pode mudar os sintomas de uma para outra? Sim, exatamente. Na verdade, nesse momento, a gente tem uma série de vírus circulando, né? Então, o corona ainda está circulando, né? A dengue, tem os vírus respiratórios estão começando, o rinovírus, que é um dos principais vírus, né? Que é o vírus do resfriado, o vírus da gripe está começando, e cada vírus, né, vai ter suas particularidades, né? Mas, né, nessas viroses de inverno, né, os principais sintomas são de viéria superior, sintomas respiratórios, né, que são a coriza, a febre, né, a congestão nasal, a tosse, né, que também é uma coisa que preocupa bastante. Então, mas claro, existe uma, então assim, ó. Não tem como tu estar medindo, solicitando exames para descobrir qual é o vírus de todo mundo, né? Então, alguns tu vai ter a característica clínica que vai te determinar um determinado diagnóstico, né? E outros eles vão entrar de uma maneira genérica daí, né? E aí, como que a gente identifica esses sintomas? E quando, doutor, que eu acho que essa é a grande pergunta, levamos nossas crianças para as emergências? Porque as emergências estão lotadas, e aí eu até falava para o doutor aqui nos bastidores, mas a gente também fica aflito, né, com a criança ruim em casa. Quando procurar ajuda de uma emergência? Isso. Então, assim, ó, dos principais sintomas, e talvez o que mais assuste, é a febre, tá? E eu acho que esse é o ponto fundamental, a questão da febre. Sempre que o organismo entrar em contato com um agente agressor, um vírus, uma bactéria, a tendência é ele reagir, e a febre nada mais é do que o organismo reagindo ou agindo contra esse vírus, tá? Então, assim, ó, a febre, muitas vezes, eu sempre digo, a febre ele é um sintoma bom, porque é o organismo que está agindo contra um agente agressor, tá? Então, assim, ó, o que eu tento sempre orientar os pacientes é o seguinte, que evitem de levar a criança para emergência no primeiro episódio de febre, tá? Se essa criança estiver só com febre, né, monitore em casa, medica para febre, observa, vê se tem outros sintomas juntos, se ela está muito debilitada, mas geralmente no quadro viral tu medica a criança para febre e ela, em pouco tempo, ela vai ficar bem, né? Então, essa criança, a gente tem que evitar ao máximo, primeiro, de tirá-la de casa,
tá? Manter ela no ambiente familiar, não levar para a escola essa criança, é muito importante isso, tá? E a outra coisa, evitar sair correndo para um consultório ou para uma emergência. Doutor, pensando nos sintomas, né? A febre é o primeiro indicativo dessa virose. Agora nós estamos, aliás, de que algo não está certo. Nós estamos enfrentando esse número elevado de dengue e eu penso que também ali as famílias possam se perder porque alguns sintomas por vezes se confundem. Quando que daí acende um sinal de alerta para a dengue? Para a dengue, assim, então, um dos sinais de alerta, então, assim, ela pode dar muita dor, né? Dor de cabeça, né? Então, muitas crianças choram muito, uma dor abdominal muito forte, tá? O grande problema da dengue é a questão da dengue hemorrágica, né? Porque ela causa alteração na coagulação sanguínea, nas plaquetas, inclusive. Então, geralmente essa criança ela vai apresentar pintas no corpo, tá? Pintas geralmente avermelhadas, né? Às vezes arroxeadas também, né? Então, esses seriam sinais de maior gravidade, que eu acho que aí sim essa criança necessita ser avaliada. Esse é um outro sinal, né? Isso. Doutor, pensando agora também nesse contexto de não levar a criança para a escola, é para prevenir de espalhar essa virose para mais crianças ou pode, inclusive, piorar o quadro da criança que está apresentando sintomas? Eu diria pelos dois motivos, tá? Porque a criança que está passando por um processo viral é uma criança que vai precisar uma atenção maior, tá? No sentido assim, ó, de mais carinho, mais colo, muitas vezes oferecer mais líquido para essa criança. Então, ela é uma criança que necessita uma atenção, digamos assim, uma atenção prioritária. Assim. Então, e já na escola, né, ou mesmo na creche, né, claro, as professoras vão conseguir dar, mas elas não conseguem dar uma atenção tão especial como essa criança precisa nesse momento. O que ofertar para essa criança tentando melhorar ela, pensando no momento em que eu não levo ela para uma emergência, né? Então, o remedinho para febre, que normalmente já tem orientação do pediatra, né, de como proceder. Isso, né? Então, a medicação, né? A medicação sintomática, né? E nesse sentido também tem uma coisa muito importante, evitar medicar demais a criança, tá? Como eu falei antes, né? A febre ela é uma aliada do organismo no combate aos vírus, tá? Se a gente lançar mão de muita medicação para a febre, já está comprovado que esses quadros tendem a demorar mais para se resolver, tá? Uma outra coisa que a gente observa muito, aquelas crianças que no início têm uma febre mais alta e mais persistente, muitas vezes são as crianças que melhoram primeiro, mostrando então a ação da febre, né, do organismo contra esse agente agressor. Então, evitar medicar demais, né? Tu vai medicar a criança se ela estiver desconfortável, está com dor, é uma febre que realmente está produzindo um desconforto grande na criança, tu medica, tá? Se essa criança estiver com uma febre baixa, estiver bem disposta, ou muitas vezes se essa criança está febril e está dormindo, deixa ela dormir e medica quando ela acordar. Olha só. Qual mãe que não acordou uma criança para medicar, né, doutor? Aflita. Eu quero fazer, então, a pergunta de milhões agora, que é o que é febre, doutor? Quando que é uma febre que preocupa na criança? Na verdade, assim, as mães muitas vezes querem saber qual O é número. o nível, o número que vai preocupar, né? Então, a gente considera a febre, né? Quando a temperatura do corpo ela ultrapassa, assim, o número oficial seria 37,8 de temperatura, tu consideraria febre, tá? Mas assim, ó, não é o grau da febre que vai preocupar. Muitas vezes a gente vê crianças com 39,5, 40 de temperatura e tu vai ver estão brincando, estão dispostas e o único sintomas que eles têm é a febre. Essa febre, claro, tu vai medicar e tu vai observar, tu não vai te preocupar, tu não vai te desesperar com essa temperatura. E muitas vezes tu tem uma criança com uma temperatura não tão elevada, tá? Em torno de 38, uma febre baixa, mas aquela criança está muito prostrada, ela está caída, não está querendo brincar. Tu olha assim que aquela criança assim, ela tu olha assim, não, mas tem algo errado. Então assim, ó, não é a febre o principal sintoma,
É aquilo que vem junto com a febre que é o que vai preocupar. Doutor, seguindo essa linha da virose, né, que é o que a gente mais ouve nesse momento, não tem uma forma de prevenir? Ou tem? Na verdade, a grande prevenção das viroses seria evitar aglomeração, porque é onde os vírus circulam, tá? Então, assim, ó, como é que tu vai prevenir a disseminação de uma virose numa escolinha, numa creche, né, onde existem, né, várias crianças juntas, num ambiente fechado? Então, assim, ó, a primeira coisa é manter o ambiente bem ventilado. Esse é o primeiro fator de proteção, tá? As janelas têm que estar abertas, né? Tem que ter ventilação e circulação do ar. O pior ambiente para uma criança é o ambiente fechado, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho extremamente importante, a criança que está resfriada, está com tosse, coriza, febre, essa criança ela não deve ir na escola, não deve frequentar a escolinha, tá? Como a gente mesmo falou, para a proteção individual dela, mas também para evitar a disseminação dos vírus, tá? As vacinas, né? Nós temos vacinas também que protegem contra uma série desses agentes, né, agressores. A vacina da gripe, está começando a campanha, é extremamente importante, né? A vacina do pneumococo, né, que sim, é uma bactéria que circula nesses meses também. Então, assim, ó, manter o calendário de vacinação em dia, tá? Para os bebês pequenos, né, a amamentação, o leite materno, a gente sabe da proteção dele também como um agente, né, para a formação da imunidade dessa criança, né? Então, assim, ó, mas a alimentação, né, manter uma alimentação saudável, a hidratação da criança também, né? Então, assim, ó, uma série de pequenos cuidados que vão ajudar nossas crianças, né, a enfrentarem melhor, né, esse período de viroses mesmo, né? Doutora, a virose em si não tem nada de relação com o frio. E aí eu vou fazer a segunda pergunta de milhões, né? O senhor disse ambientes ventilados, mas nasce uma mãe, nasce uma pessoa que leva um casaco, uma touca, que enrola a criança, né? A criança tá com o cabelinho ali suado, mas a gente quer botar um casaco porque a temperatura mudou. Essa relação com o frio que a gente tem, principalmente com as crianças pequenas, quase que gera uma insegurança, assim, vou abrir tudo, vou colocar essa criança, vou deixar brincar na rua. Como é que a gente faz nesse período agora, doutor? Realmente existe essa preocupação que acha assim, ele vai pegar frio e vai ficar doente. Pegar frio. Né? Na verdade, não existe essa relação, né? A relação que existe com o frio e é a questão do ambiente fechado, né? Nos meses de verão, né, primavera, verão, os ambientes estão mais abertos, as crianças estão mais na rua, e quando começa a esfriar, período de chuva, as crianças ficam confinadas, né, ficam em ambientes mais fechados, tá? Mas assim, ó, a vestimenta da criança ela tem que ser adequada. Não adianta tu entupir de roupa, tu botar touca, tu tapar a orelha para não ter infecção de ouvido, que a gente vê muito, né? Tu vai agasalhar de maneira normal a criança, né? A mesma coisa serve para o adulto também, né? Claro, ele tem que estar bem agasalhado, né? Mas tu não vai, né, evitar o contato com o vírus te agasalhando muito, não tem como, né? Então, é possível que a criança tenha esse resfriado muito mais pelo contato com o vírus do que pelo frio que ela pegou. Exato. Não, com certeza. Com né? certeza. Isso é líquido e certo. Muitas vezes mãe também, né? Não vou dar banho porque vai pegar frio. Também não, a criança tem que tomar banho, né? O banho é bom, o banho é saudável. Outra coisa, dentro de casa, tá? Deixa as crianças com pouca roupa para elas poderem se movimentar, para poderem brincar. Às vezes a gente vê bebês tão entrochados, chega a dar pena daquela criança toda enrolada, mal e mal consegue mexer um dedo, porque o braço não consegue mexer. Né? Estamos nos identificando por aqui, doutor, mas
É uma pauta que rende muito, né? Porque a gente tem essa coisa do... E eu sei que as mães estão se identificando nesse momento, essa necessidade de colocar uma blusinha a mais, né? E depois a criança tá suada. E outra pergunta que surge justamente é essa. Tem duas perguntas aqui que eu acho que são ainda importantes a gente falar. Sobre a vacinação, se a criança está apresentando sintomas de virose, não vacina ou vacina da mesma forma? Vacina, tá? Porque assim, ó, na verdade, tu não vacinaria se essa criança estivesse com um quadro grave, com muita tosse, com uma febre alta, alguma coisa. Mas aquela criança com um resfriado, um pouquinho de coriza, né, um espirro, né, um quadro assim leve, essa criança pode vacinar, tá? Porque senão, se tu deixar de vacinar uma criança agora, nesse momento, que tá com coriza, tossindo, espirrando um pouquinho, provavelmente essa criança não vai ganhar vacina esse ano, né? Só no verão, né? Quando passa tudo isso. E, doutor, a criança... Ó, mais ou menos esse é o cenário. Coloquei roupa demais, a criança tá suando, ou tá suando na madrugada. Troco toda a roupa ou é do jogo? Não, vamos trocar. A primeira coisa assim, ó. A primeira coisa que tem que pensar, não, eu acho que eu botei roupa demais, né? Então outra coisa, vamos secar essa criança, porque o que acontece? O suor, ele é um mecanismo do organismo para evitar que essa criança faça febre. Então, provavelmente, se a criança não tivesse suado, ela ia fazer uma febre de tanta roupa que tinha, tá? Então, o suor no corpo baixa a temperatura, então muitas vezes a gente vê crianças que chegam a ficar com 34,5, 35 de temperatura, né, porque suaram. Então a primeira coisa, tu vai secar, né, seca e depois coloca uma roupa mais adequada, tá? O que seria uma roupa adequada para uma criança dormir, um bebê dormir? É o pijama de algodão, tá? É o pijaminha de algodão. Não me vai botar como é que se chama aquele, um macacão daqueles o saco de dormir. ou um macacão todo peludo na criança, né? Soft, e ainda bota uma ou duas cobertas por cima, provavelmente essa criança vai passar calor. Outra coisa, e bebês pequenos, eles toleram muito mal o calor, tá? Muitas vezes a criança dorme mal de noite, por quê? Por excesso de roupa, tá? Basta observar o filho de vocês, crianças, bebês pequenos, muitas vezes pequenos, tu coloca uma coberta em cima quando vê eles estão chutando para tentar tirar, né? O bebê gosta de dormir, nós também, né? Gostamos de dormir confortáveis, né? Então, eu acho que isso nós temos que pensar muito na hora de vestir o bebê para dormir. Olha só, doutor. Ai, acho que o senhor está trazendo informações que mudarão a vida de muitas pessoas, porque o dormir é algo aflito, porque as crianças tiram a coberta, né? E a gente passa a noite o quê? Cobrindo a criança, né? A criança tirando e a gente cobrindo. E fazendo essa relação do pegou frio. Acho que e essa é a que mais aparece aqui, né? Porque todo mundo ouviu de alguém que a criança está tossindo porque pegou o frio. Até tem uma mãe que fala aqui, e acho que é até importante esse momento, o próprio Boticário fez uma campanha do Dia das Mães falando sobre as culpas maternas, né? E aí ela fala exatamente isso. Toda vez que meu filho espirra, alguém me diz que ele pegou o frio. Aí parece que eu sou culpada do espirro. E não tem nada a ver. Não, nada a ver, tá? Às vezes, uma colocação muito comum dos pais é assim, ó. Eu tirei ele da cama cedo, de manhã, 6 da manhã, levei na escolinha, pegou frio e ficou doente. Ele não ficou doente porque ele pegou frio no caminho da escolinha, tu entende? Ele ficou doente dentro da escolinha, que é onde os vírus estão circulando. Na rua o vírus não circula. A maior lição que nós tivemos foi do corona, né? A história das máscaras na rua, né? Aquilo foi a maior bobagem que teve, tá? Então, assim, ó, o vírus, ele circula em ambiente fechado, tá? Então, assim, ó, é muito melhor a criança, né, na rua brincando, mesmo num dia frio, do que confinada numa sala com mais 10 crianças. Era justamente essa fala que eu faria, assim, até porque daí quando chega esses dias mais frios, a gente acaba impossibilitando que a criança vá ao ar livre, vá no sol, vai brincar, porque a gente tem medo do tal do pegar o frio, né? Dessa expressão. E a bem da verdade, a gente vai deixar meses, né? Porque o nosso inverno tem isso de sequência de dias de rigor de frio, né? Exatamente. Outra coisa, a criança precisa tomar sol, tá? Olha, a gente, né, então, bebês pequenos, a gente começa a suplementar com vitamina D, porque as crianças não estão pegando mais sol. E o sol é fundamental, tá? A vitamina D, ela tem um papel importante no desenvolvimento da imunidade da criança,
né? Às vezes, mãe, o que eu posso dar para o meu filho para melhorar a imunidade dele? As mães estão preocupadas, estão achando que os filhos têm um problema de imunidade. As crianças têm imunidade normal. O que a criança precisa para desenvolver a imunidade? Alimentação saudável, amor e carinho e sol, vitamina D. Tá? É o que a criança precisa. E tem tudo quase de graça, né? Né? Tá ao alcance da mão. A comida tá cara, mas tá ali, né? Mas então assim, então esse ponto também é uma coisa que eu já vinha desde ontem tentando falar, porque as mães estão preocupadas. Tem algum remédio que eu posso dar para melhorar a imunidade do meu filho? Não existe, vocês vão botar dinheiro fora, tá? Tá cheio, tu tem as farmácias estão vendendo, estão faturando, né? Vendendo muita medicação que não tem nenhuma comprovação científica que vão melhorar a imunidade de uma criança. É verdade. Com essa promessa, né? E a gente quer comprar, lançar mão disso. Doutor, ainda uma última pergunta para atender aqui essa mãe, que é o seguinte, e acho que o doutor até falou sobre isso. Perdão. Vento não vai dar otite. Não, de jeito nenhum, né? A otite, né? A otite média aguda é a infecção mais comum, né? Ela é a complicação mais comum dos quadros virais. Olha só. Tá? Então, assim, a gente sabe que até 2 anos de idade, 98% das crianças vão ter uma infecção de ouvido. Olha... Essa também é a resposta de milhões. Não tem nada a ver com pegar o vento no ouvido. E a água do banho também não? Também não. Na verdade, ela é uma complicação de via aérea, né? Então, a criança congestiona o narizinho, acumula secreção na parte posterior ali do nariz, da via aérea. Existe um canalzinho que comunica a via aérea com o ouvido médio e por esse canal é que surge a infecção de ouvido, tá? Não é de entrar água no ouvido, não é de pegar vento, não. Lavagem nasal é uma alternativa, porque qualquer mãe que entrar numa rede social, o algoritmo tá ouvindo, né, doutor? Entra, tem uma série de produtos para você comprar e tutorial para fazer. Vale a pena fazer, porque é uma briga, né? Sim, se estabelece uma guerra em casa para fazer a lavagem nasal. Na verdade, a lavagem nasal ela é boa, ela é importante, mas ela tem uma indicação de ser feita. Não precisa todo mundo. Não é para todo mundo, tá? Qual é a criança que tem que fazer lavagem nasal? Aquela criança que está produzindo muita secreção, tá? Que assim, é uma pequena porcentagem das crianças, tem muita secreção na via aérea, ela vai se beneficiar da lavagem nasal. Mas não se faz em bebês, crianças que estão com um simples resfriado, não se faz lavagem nasal. E, inclusive, eu vejo, às vezes, mãe colocando 10, 15, 20 ml de soro no nariz das crianças. Eu tô achando que na próxima geração as crianças vão nascer com guelra, porque vão ter que se adaptar a esse meio líquido daí, né? Então, né, o nariz, na verdade, ele foi feito para respirar o ar, né, úmido, né, e amornado, né? Porque ele acaba amornando na via aérea. Mas ele não foi feito para ter uma carga tão grande de líquido, né? Isso muitas vezes pode até, inclusive, trazer algum prejuízo para essa criança. Doutor, poderíamos falar que aqui tem, acredito que várias famílias que em algum momento já passaram pelo consultório, agradecendo sua participação, dando aula, disse aqui uma mãe. A gente quer agradecer a sua disponibilidade neste feriado. Muito provável a gente volta a falar sobre virose ainda nessa estação, né? E na próxima que está por chegar, porque é uma pauta frequente. Exatamente, né? Então, e com a vontade que dá a gente ficar conversando, né? E mais sobre o assunto, porque realmente é o nosso dia a dia, né? O dia a dia dos consultórios, né? É o dia a dia dos pais, né? Então, mas eu gostei assim a minha mensagem é com relação às crianças, né? Então, a criança tem capacidade de enfrentar esses quadros virais, ela precisa, claro, do suporte da família, né? Quando tiver, né, a questão da hidratação, do cuidado, do amor, do carinho, da alimentação, né? Mas de dizer assim que a imunidade das crianças está normal. Não pensem que o filho de vocês é doente porque fez 2, 3 viroses seguidas. É o momento. A gente considera normal para o nosso estado a criança fazer 12 viroses por ano, né? 12 quadros virais por ano, né? Então, assim, então lembrem-se disso. E aquilo ali,
né? O que a criança precisa para ter uma imunidade boa e para desenvolver bem? É amor e carinho, né? Atenção, né? Alimentação, né? Para aqueles bebês que estão amamentando, né? O leite materno é fundamental, manter o calendário vacinal em dia, né? Pegar sol, e aquelas crianças que, né, estão tendo pouca oportunidade de pegar sol, né? A suplementação da vitamina D, tá? É bem pouco que eles precisam. Doutor, bom feriado, até a próxima. Obrigado, até. Doutor João Paulo Vaian, pediatra, falando conosco um pouco de tudo, mas esclarecendo muito sobre a pauta virose. 9:07, vem aí Luiz Fernando Wagner com Independente Notícias. Nós voltamos logo mais.